deve ter percebido, é inevitável. O nosso dia a dia está dominado por coisas desse tipo. Notificações, e-mails, mensagens de texto, aquela mensagem no WhatsApp. No meio do dia, às vezes, ainda rola uma discussão meio calorosa sobre política no Twitter, enfim. A nossa atenção e o nosso emocional sendo tensionados para diferentes direções o tempo todo. Vivemos em uma era em que a informação está acessível a todos, o tempo todo e na ponta dos nossos dedos. Por um lado, é muito bom saber o que acontece aos nossos arredores 24 horas por dia, não é mesmo? Mas, por outro lado, por mais estranho que possa parecer, nós vivemos um período chamado excesso de informação. Estamos nos afogando em tantas oportunidades de notícia, de conhecimento, e isso acaba deixando o nosso cérebro irritado. O dia parece cada vez mais curto e quando a gente vê, tá 3, 4 horas ali no mesmo aplicativo. Mesmo no nosso tempo livre, estamos com ele, consumindo, já nem sabemos mais o que estamos consumindo. A sensação espaço-temporal na nossa cabeça fica um pouco diferente, acaba sendo modificada, o nosso humor também é afetado e os resultados desse excesso de informações não são lá muito bacanas para o nosso cérebro. Tudo isso está diminuindo a nossa capacidade de concentração, por exemplo. As pessoas têm dificuldades hoje em dia para ler um texto um pouco mais longo ou assistir um vídeo, mesmo que seja interessante, mas que seja apenas uma pessoa conversando, dialogando. Isso porque os formatos estão cada vez mais dinâmicos e mais curtos e, por consequência, também estão mais rasos. E aí que vem o paradoxo. Apesar do excesso de informação, não estamos necessariamente nos tornando mais sábios, mas sim mais irritados, mais imediatistas, querendo recompensas de curto prazo e tendo muita dificuldade em postergar as gratificações. Estamos tendo dificuldade de nos conectar com o momento presente, às vezes numa viagem ou numa mesa de jantar com os amigos. E todas essas modificações estão acontecendo no nosso cérebro por causa da forma como temos consumido informações e notícias na internet. É só abrir um aplicativo aqui no celular, Instagram, YouTube e ser bombardeado pela chuva de informação sobre saúde, sobre política, sobre como devemos nos exercitar, nos alimentar, sobre as informações políticas da Ásia, da Europa, o que disse o primeiro-ministro britânico. Você viu que está tendo um incêndio na Austrália ou então que os pandas estão em extinção? Tudo isso está na palma da nossa mão. Mark Manson, jornalista investigativo, compara o que estamos vivendo hoje com o que aconteceu nas décadas de 50 e 60 e a relação que começamos a ter com a comida. Nessa época, começamos a produzir pela primeira vez mais alimento do que efetivamente precisávamos. E, como consequência, o ser humano começou a comer mais, sem necessidade. Começou a comer e engordar. E eu não tô falando só de comer fora de hora, não. O ser humano começou a consumir alimentos que eram pobres em nutrientes, alimentos que não eram saudáveis para o nosso corpo. E o que se percebeu foi que não era possível passar o dia inteiro comendo porque a gente tinha alimento disponível e porque era saboroso. Foi preciso fazer um filtro, começar uma dieta. O mesmo vem acontecendo hoje em dia com as informações e notícias. Estamos comendo, engordando e adoecendo sem perceber. É preciso fazer um filtro, uma reeducação do que queremos consumir. Bom, vamos ver então algumas dicas de como podemos fazer isso. Eu começo fazendo uma pergunta. Quais são os pontos principais para uma alimentação de qualidade? Primeiro, escolher sabiamente os nutrientes que você vai ingerir. O mesmo temos que fazer com as notícias que consumimos. Não vire um zumbi do Instagram que passa o dia inteiro ali consumindo o que o Joãozinho fez com seu cachorro, o que a Marianinha comprou no shopping. Passe uma por umas pessoas que você está seguindo e se pergunte: este conteúdo é realmente relevante para mim? De que forma? E aí, deixe de seguir as pessoas que produzem conteúdos que não impactam de forma relevante na sua vida. Selecione também quais tipos de notícia você vai consumir. Você não precisa entrar de 5 em 5 minutos naquele portal da internet de notícias para saber como é que estão as negociações do aço na China. Escolha notícias que realmente impactem na sua realidade e na realidade onde você vive. Todo mundo tem aquele familiar que diz que as vacinas são uma conspiração extraterrestre para implantar um chip no nosso braço e que isso tudo está sendo feito para dominar o mundo, enfim. Esse tipo de conteúdo não agrega em nada na nossa rotina e não vale a nossa tranquilidade. Ponto número 2. Quando você vai ingerir os nutrientes? Limite-se a olhar o celular e as notícias no computador em horários pré-determinados.
Assim como fazemos para um café da manhã, almoço e jantar com a nossa alimentação, a gente não deveria passar o dia inteiro beliscando alguma coisa, comendo um docinho, uma bala, enfim. Da mesma forma com as notícias. Limite-se ao consumo de notícias e informações nos horários pré-determinados. Por exemplo, 15 minutinhos antes do almoço, 15 minutinhos antes do jantar e já está de bom tamanho. E não se preocupe em ficar algumas horas sem consumir o noticiário, porque nada de trágico irá acontecer que você não possa ficar sabendo 2 ou 3 horas depois. E se for algo que realmente impacte a sua vida, possivelmente alguém vai entrar em contato com você, vai te ligar para avisar que algo ruim aconteceu. Ponto número 3. Livre-se das tentações. O Instagram, o Facebook e os portais da internet gastam bilhões com pesquisas e contratam bons profissionais da área da psicologia e também neurocientistas para formular conteúdos que deixem você cada vez mais viciado nos aplicativos, garantindo que você fique cada vez mais tempo conectado a esses aplicativos. Isso tudo é altamente sedutor e difícil de lutar contra, por isso aí vai uma dica. Inative as notificações do seu celular de aplicativos que não são de seu interesse e deixe também desligados os barulhinhos de mensagem. Esses 2 são gatilhos para que o seu cérebro vá conferir a notificação e acabe acessando o aplicativo. E ali você vai ficar por horas consumindo conteúdo. Não caia nessa. Imagine, por exemplo, que você está em casa e alguém coloca um sundae com batata frita na sua frente. No meio da tarde, é impossível resistir à tentação, não é mesmo? É claro que você vai querer comer. Da mesma forma com o consumo de informação. Por isso, limite as tentações. Escolha o que você vai consumir e quando você vai consumir, buscando uma dieta saudável, que nada mais é que uma relação saudável com esse consumo de informações, onde você define o que vai ser consumido e que horas esse consumo vai acontecer. Se informar, ter trocas virtuais com os nossos amigos nas redes sociais é super positivo. Não se trata de ser algo bom ou ruim, mas sim de como nós vamos nos relacionar com esse consumo de informações. É isso que vai definir se esse consumo é positivo ou negativo para você. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Vocês já tinham parado para pensar sobre esse consumo excessivo de informações? Me deixa aqui nos comentários a tua opinião e aproveita para te inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui e se você tiver inscrito vai receber essas informações em primeira mão. A gente se vê na próxima. Até lá!